Acabou a espera! Flamengo fecha excelente negócio em pleno sabadão, rapaz! Daqui a pouco a bola rola para Flamengo e Sampaio Corrêa. Flamengo precisa da vitória de qualquer maneira, não tem negociação. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, se não sendo notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro e minha parceira. Toca aí também! Comigo, Bruno Negro, vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Tô diretamente aqui do Urubu Móvel, tá? Porque tem que passear com a Dona Maria, né? Tem que passear, senão, de repente, aparece um ladrão ali na sua casa, então você tem que tomar cuidado, né? Então, negócio é o seguinte, pessoal, brincadeiras à parte, ó, sexta rodada do campeonato carioca, né, do brasileiro ainda, por mais que a gente já tenha o brasileiro começando, e todos os jogos hoje acontecem às 9 horas da noite. Flamengo e Sampaio Corrêa, 9 horas, Volta Redonda e Madureira, 9 horas, Português e Nova Iguaçu, 9 horas, Bangu e Boa Vista, 9 horas. Todos esses jogos, lógico do Flamengo também, interessam o Flamengo. Para que o Flamengo avance para a próxima fase, o Flamengo precisa de um tropeço do Madureira, ou de um tropeço do Nova Iguaçu, ou de um tropeço da equipe do Boa Vista. Todos esses adversários jogam fora de casa, o que conta a favor do Flamengo, e o Flamengo precisa vencer e vencer bem, por pelo menos de 2 a 3 gols. Vamos botar aí 3 gols, a depender também de quantos gols esses times eventualmente perderão. Então não dá para mim cravar a quantidade de gols aqui que o Flamengo precisa fazer, mas pelo menos 3, o Flamengo fazendo 3 a 0, 3 gols diferentes, não é 3 a 1 não. Não pode tomar gol, velho. Vamos também conseguir arrumar essa zaga aí, viu? O Flamengo fazendo 3 gols de diferença, o Flamengo provavelmente vai encaminhar a sua classificação, que eu acho que vai ter algum tropeço aí. Então o Flamengo, ele depende bastante dele, não só dele, evidentemente. À 1 hora da tarde foi o almoço do Flamengo, às 5 horas da tarde lanche reforçado, 5h50 saída para o estádio, 7h10 chegada no estádio Maracanã, e a bola rola às 9 horas da noite, o Flamengo tentando aí fugir desse tal quadrangular da morte, né? Que vai disputar para não cair. E aí muita gente já tá falando: Pedrão, não tem problema, deixa o Flamengo ir pro quadrangular, bota um time em reserva, daí vai a Ferg e solta aquela nota vergonhosa dizendo que tem que botar o time principal, porque senão vai ser punido, né? Qual é o time principal? Sem justo motivo, colocar o time que não seja o principal será punido. Qual é o justo motivo? Quem vai julgar o que é justo motivo, né? É contraditório, mas para você ver que não é tão simples assim. Então por isso que o Flamengo pode passar até em segundo. A depender da combinações de resultados, o Flamengo pode passar em segundo. Passando em segundo, provavelmente o Flamengo não pega nenhum grande, né? Não pega o Vasco, não pega o Fluminense, mas que se dane também, né? Avançando para a próxima fase, venha quem vier, o Flamengo tem que entrar, tem que enfrentar, porque tem que melhorar esse futebol aí, porque tá muito abaixo, não obstante que o retorno precoce do Flamengo, né? Tem toda essa situação, né? Mas não pode vacilar hoje, gente. Hoje é jogo pro Flamengo ganhar, e ganhar bem. Jogar com mas Sampaio Corrêa, Pedro, dane-se. Salário tá em dia, estrutura tá em dia, o Flamengo cumpre com todas as suas obrigações. Vocês precisam correr. Se entrar de saltinho alto e o Sampaio Corrêa vamos ganhar vai dar ruim. Olha o que eu tô falando pra você. É obrigação ganhar bem hoje. Olha que eu nem gosto muito desse termo, porque futebol é futebol, mas hoje é obrigação ganhar, e ganhar bem. Futebol bem jogado, goleada. Até porque é algo que o Flamengo precisa, né? Não é nem algo que para ficar bonito. Não, é porque o Flamengo precisa para tirar o saldo de gols. E aí
não tivemos boas notícias nesse dia. Por volta da 1h da tarde se confirmou, o Flamengo, né, soltou um boletim médico em relação a alguns atletas. Jorginho, após a partida contra o Corinthians, o jogador relatou dores musculares na coxa esquerda. Exames de imagens realizados ao longo da semana confirmaram uma lesão na região posterior da coxa. O meia já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Não é uma lesão grave, mas o Jorginho está fora do jogo de hoje. Sequer foi relacionado e acho que nem tinha que ir para o jogo de hoje mesmo, porque nitidamente você vê que ele não tem condição física para alcançar o seu melhor. Então, que se recupere e melhore essa parte. Tem o Everton Araújo, que para mim é até injustiçado. O Luiz Araújo, ainda com dores musculares, o atacante não será relacionado para a partida dessa noite, então tá fora também o Luiz Araújo, tá? Ele se lesionou após o jogo, após a partida diante da equipe do Fluminense. E o Saul, naturalmente, segue o planejamento de recuperação após o procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo, né? Ali para uma intervenção cirúrgica que o Saul fez, mas já largou inclusive as muletas, está andando de botinha ortopédica, mas já está bem melhor, portanto 3 desfalques para o Flamengo. Aí hoje, independentemente do Jorginho, caso ele não tivesse levado o cartão vermelho naquela partida contra o São Paulo, também não jogaria contra o Inter em função desse problema na coxa esquerda, beleza? Fosse uma final de campeonato, acho até que ele seria relacionado, mas não tá bem fisicamente, tá com esse problema, dá a segurada. Tem que dar a segurada, né? Não tem jeito. Vamos lá, pessoal. Ó, provável escalação do Flamengo, meus amigos. Passar aqui a provável escalação do Flamengo para vocês, tá? Tá até aqui, ó. Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, tá? O Lucas Paquetá deve ser titular no jogo de hoje, Samuel Lino e Pedro. Essa deve ser a escalação do Flamengo no enfrentamento de hoje diante da equipe do Sampaio Corrêa. Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Pulgar. Eu botaria o Everton Araújo, tá? Eu colocaria o Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo hoje. E olha só, tem uma outra situação importante, tá? Relevante pra gente falar aqui, que é a seguinte. Ó, Agência de Fair Play Financeiro fiscaliza 40 transferências entre clubes brasileiros. Acordos celebrados em janeiro estão sujeitos às regras do sistema. Atrasos podem levar a sanções. Ou seja, tem clube, tá, que tá operando como se tivesse no ano passado, dando calote, deixando de pagar parcela. A partir de agora, as negociações feitas a partir de agora, a partir do acordo de janeiro, estarão sujeitas a graves sanções. Um passo importante que o futebol brasileiro dá nesse sentido. E 40 transferências que foram realizadas já estão sob fiscalização, viu? E uma pessoa até me disse, ó, já foram encontradas irregularidades aqui em algumas dessas transferências. Espero que sejam punidas com rigor da lei, porque quem paga em dia não pode, evidentemente, ser prejudicado, tá? Pessoal, acabou praticamente a história da carochinha pelo Marcos Antônio, meio-campista da equipe do São Paulo. O São Paulo prepara ótimo aumento para Marcos Antônio, contrato até 2029, aumento da multa e anúncio de novo contrato nos próximos dias. O clube vai recusar a prioridade de compra do Flamengo e quer que a história termine de vez. O clube carioca, segundo o São Paulo, né, teria aliciado o jogador junto com seu staff. E, gente, isso não existe. Isso não existe. Ah, aliciou. Quem tem mais grana leva. Um dia foi o São Paulo.
Um dia o São Paulo tinha a melhor estrutura, o Flamengo devia todo mundo, o São Paulo tirava jogador do Flamengo. Agora é o Flamengo que tira jogador do São Paulo. Então essa história de aliciamento é uma hipocrisia sem vergonha. Tá? Hipocrisia sem vergonha. Pessoal, o Flamengo comunicou oficialmente que a transferência foi finalizada, pessoal. Transferência de quem? O Clube de Regatas do Flamengo comunica que foi finalizada a negociação pela transferência do zagueiro Iago para a equipe do Orlando City dos Estados Unidos. Então, o que era especulação, o que era possibilidade virou realidade. O Flamengo já anunciou, o Iago não é mais jogador do Flamengo. O clube deve receber em torno aí de 2,5 milhões de dólares. Boa parte da torcida rubro-negra não gostou dessa negociação do Flamengo, alegando que era um bom jogador ali para a zaga do Flamengo, tendo em vista que ele foi destaque no Mundial Sub-20, fez aquele gol contra o Barcelona, na própria Libertadores Sub-20 do ano passado ele também foi desfalque, né? Nesse Campeonato Carioca ele foi um dos poucos que salvou ali, fez o gol de empate diante da equipe da Portuguesa. Talvez se o Flamengo não tivesse esse pontinho, sequer poderia ter chances ou teria diminuído as chances nessa reta final de Campeonato Carioca de classificação. Muita gente não gostou. Mas, gente, olhando por outro lado, olhando pro copo meio cheio, ele não ia jogar. O Flamengo tem 4 zagueiros contratados: Vitão, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira. Dificilmente vai machucar os 4. E o Felipe Luiz, eu reparo que ele é muito reticente em relação à utilização de jogadores das categorias de base, apesar dele ter começado com a base e ter feito um sucesso no Sub-17, no Sub-20 e agora, evidentemente, no profissional. Tá? Nesse momento é de turbulência, né? Mas é inegável o sucesso que ele teve no ano passado. Então, assim, acho que foi a melhor coisa a ser feita, tá? Para a carreira dele, para o Flamengo, porque o Flamengo não ia utilizado e ele ia ficar escanteado aí. Então que o garoto vá lá e seja feliz e jogue mesmo, porque não tem muita coisa o que fazer. O Corinthians, Clube de São Paulo, encaminhou a contratação do volante Alan do Flamengo. A proposta do Corinthians, com ok do Flamengo, é empréstimo sem opção de compra e o salário pago de maneira integral, ou seja, o Flamengo não terá o ônus de pagar o salário do Alan. Esse é o ponto positivo dessa negociação, mas é um empréstimo sem opção de compra, sem obrigação de compra. O Corinthians compra se ele quiser. A operação está perto de ser finalizada entre ambos os clubes. O técnico Dorival Júnior não só aceitou a chegada do jogador, mas também foi fundamental na negociação, pois conversou com o atleta várias vezes pelo telefone, falando do projeto do Corinthians para ele. O treinador foi peça fundamental, o negócio se encaminha. Agora eu vou falar aqui que aliciaram o Alan. Ah, porque o Dorival aliciou o Alan. Gente, pela madrugada, isso é negociação, velho. Não existe essa história da carochinha de que aliciou, de que assediou, não foi falar com o clube. Esse mundo ideal que vocês, aliás, vocês só usam quando é contra vocês, né? Não existe. Então vamos deixar de hipocrisia, tá? Vamos deixar de hipocrisia. E é um baita negócio para o Flamengo também a saída do Alan. Não estava mais nos planos do Felipe Luiz. O Flamengo tentou até onde deu, sabe? O Flamengo correu até onde deu para tentar fazer o Alan render no Flamengo. Mas chegou uma hora, meu amigo, é igual você tá correndo ali, estão vindo atrás de você, tem uma hora que a perna não aguenta mais, e aí? O Flamengo tentou até onde deu, não deu certo. Péssima aquisição do Flamengo junto à equipe do Atlético Mineiro na época. Teve alguns raros lampejos no Flamengo. Espero que ele fique emprestado e fique por lá mesmo. E é bom que alivia a folha salarial do Flamengo e traz a possibilidade do Flamengo trazer um outro jogador que seja mais útil, né, para o plano de jogo do Felipe Luiz. Pessoal, a informação que chega da Arábia Saudita é que o Al Hilal quer negociar imediatamente o Marcos Leonardo. Com o Flamengo em busca de um atacante, Marcos Leonardo deve ser dispensado do Al Hilal da Arábia Saudita.
O Felipe Inzaghi, né? Técnico do clube, não quer o jogador no elenco, principalmente após a aquisição de Karim Benzema. O centroavante francês foi um pedido do técnico italiano que não deve continuar com a presença de Marcos Leonardo. A diretoria do clube árabe está trabalhando para emprestá-lo, tá, para o Campeonato Brasileiro ou então até mesmo o Campeonato Russo, que ainda estão com as janelas de transferências abertas. Os demais campeonatos estão com as janelas fechadas, então ele só poderia assinar um contrato caso ele rescindisse, estivesse livre no mercado e aí sim ir para alguma outra liga. E mais o Flamengo, a informação que chega é que não planeja contratar o Marcos Leonardo nesse momento, apesar desse empréstimo que ele deve ter aí de saída da Arábia Saudita. O clube avalia que o atacante é caro e não possui as características buscadas pelo técnico Felipe Luiz. Gente, até quando vai ficar nessa? Quer dizer então que se o Cristiano Ronaldo quiser vir para o Brasil, o Flamengo tiver a possibilidade de contratar ele, não vai contratar porque a característica dele não é parecida. Evidentemente, guardadas as devidas proporções, Cristiano Ronaldo, Marcos Leonardo, mas, cara, o Flamengo tá sem. O Flamengo tá sem ninguém. O Flamengo só tem o Pedro. Deu ruim com o Pedro, o Flamengo não tem atacante. O Bruno Henrique não é centroavante. E o Pedro tá mal, tudo bem, tá fora de forma, acredito que ele vai recuperar a melhor forma dele, fisicamente, tecnicamente. Mas o Flamengo só tem o Pedro. O Alacian vai embora e também não deu certo. Qual que é o sentido de não, só quero se for desse cara? Para com isso, rapaz. Que bobagem. O negócio só ganharia força caso o jogador manifestasse o desejo de jogar no Flamengo. No momento, o clube não tem negociação encaminhada com nenhum outro nome para a posição. Apesar de que o Flamengo está avançando aí pelo Richarlison para o meio do ano, né? Pirada até trouxe informação que o Felipe Luiz ligou para o Richarlison, ele garantiu que se voltar ao Brasil no meio do ano, ele vai voltar para o Flamengo. Boa parte da torcida tá... esse cara aí odeia o Flamengo. Olha, gente, sinceramente, eu não tenho essa ojeriza ao Richarlison que o pessoal tem, não. Ah, mas ele falou não sei o que do Flamengo. Gente, para com isso. O Vinha falou que só jogava no Palmeiras, jogou no Flamengo, agora nem tá mais no Flamengo. O importante, se o cara entrar e fizer gol e honrar o manto, tô nem aí pro que ele falou, pro que ele... Sabe, ele xingou a instituição? Não xingou, ele, sabe? Parar com essa bobagem. O negócio é o cara chegar e ser útil e fazer gol. Tá? Não tô dizendo que ele é o meu preferido para ele, tô dizendo que tem aparentemente uma negociação, sim, tá? E além disso, o Flamengo ainda busca um titular para ponta esquerda, mesmo após um investimento alto. Até o João Santana, meu grande amigo, fez aula comigo, né? Não comigo, não sou professor, mas estudou na mesma sala que eu, na faculdade. E ele traz, o técnico Felipe Luiz ainda não repetiu a escalação no setor por 2 jogos seguidos em 2026. E o Flamengo busca, tá, a contratação desse ponta, que pode ser, inclusive, aí o Luiz Henrique, né? Que tá na equipe do Zenit, né? O Flamengo, o Felipe, ele adora ponta. Falou em ponta, meu amigo. Agora, falou de atacante. É o que eu sempre digo. Quer o cara que corre lá na frente, era mais fácil. O Atlético Mineiro quer vender o Rony? Contrata o Rony e bota ele. Não vai fazer gol. Mas vai correr que nem um doido sem a bola. Sabe? Não consigo compreender isso, né? Mas várias saídas no Flamengo já, né? Só esse ano, ó. Matheus Cunha, Cleiton, Pablo, Iago, Vinha, Alan, Vitor Hugo, Michael, Carlinhos e Juninho. Né? Então dá um respiro para a folha de pagamento. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntando, saudações brunegras.